Salmo 81, versículo 8. Salmo 81, versículo 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Diga aleluia. Podem sentar em nome de Jesus. Anote aí o tema dessa palavra: ouvidos devolvidos para Deus. Ouvidos devolvidos para Deus. Nós precisamos devolver os nossos ouvidos para Deus. Queridos, isso está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, você vai observar que Deus fala isso com pesar, com tristeza, com dor no coração. Porque o seu povo, que era para lhe dar ouvido, que era para lhe escutar a voz, esse povo não ouve, não tem ouvidos para Deus. Deus diz assim: eu tenho um povo que não me ouve. Você sabe o que é ter um filho que não ouve um pai? Você sabe o que é uma filha que não ouve pai e mãe? Você sabe o que é ter um discípulo que não ouve seu líder? Você sabe o que é ter uma ovelha que não ouve o seu pastor? Você sabe o que é ter um povo que Deus diz: é o meu povo, mas não me ouve? E Deus diz isso com pesar, diz isso com lamento. Ouve, povo meu. Ouve porque eu quero te exortar. Ouve porque eu quero te confrontar. Se tu me escutasses. Se tu ouvisses a minha voz. Isso é muito lindo Deus falar, e muito triste também. Deus diz: não haja no meio de ti Deus alheio. Não se prostre diante de Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu sou aquele Deus que te tirei da escravidão. Eu sou aquele Deus que te arranquei do jugo. Eu sou aquele Deus que te libertei da tua aflição que era grande. Eu sou aquele Deus que te tirei lá do pecado, do mundo. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei, eu te arranquei de lá. Me escuta, me ouve. Me ouve. Você sabe quantas vezes só no Apocalipse aparece a palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Quantas vezes? 7 vezes.
É como se Deus falasse 7 vezes para as igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou dizendo, me escutem. É como se o povo tivesse ouvidos para ouvir, mas não ouve, tivesse olhos para ver, mas não vê. E por que isso? Por que uma pessoa que tem ouvido para ouvir não ouve, tem olhos para ver, não vê? E Jesus disse: o problema disso é um problema espiritual. Jesus disse: a causa disso é uma causa espiritual. Jesus disse: o coração deste povo está endurecido. Então, o endurecimento do coração, coração duro, um coração endurecido, ele fecha a audição espiritual. Um coração endurecido, um coração enrijecido, um coração inflexível, um coração duro, ele é um coração que fecha a visão espiritual, os ouvidos espirituais. Coração endurecido. Você sabe que Israel, Deus disse que Israel assim, este povo, quantas vezes você vai ver isso na Bíblia? Eu não sei, mas tem muitas vezes. Deus diz assim: este povo é povo de dura cerviz. O povo não se quebra, o povo não se verga, é duro de coração. Por isso não me ouve, por isso não me escuta. No livro de Mateus, Jesus faz uma citação do profeta Isaías. Ele diz no verso 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aqui é a razão. Jesus disse: sabe por que esse povo não me aceita? Eu estou aqui, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. João disse: ele veio para o que era seu e seus não receberam. João 1, 11 e 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas por que este povo não recebeu Jesus? Porque foi um povo que tinha um coração duro, um povo de coração endurecido. Uma pessoa, quando ela está com o coração endurecido, irmãos, ela fecha os olhos espirituais, ela fecha os ouvidos espirituais. E aí diz a Bíblia: de mau grado ouviram, e não entende, e não compreende as coisas, e não se converte, e não é curado. Mas Jesus disse para os discípulos assim: bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Jesus disse para os discípulos: graças a Deus, bem-aventurado por vocês, porque vocês estão vendo, porque vocês estão ouvindo. Então aqui tem uma palavra que eu creio que Deus está nos exortando a devolver o nosso coração, o nosso ouvido para Ele. A nossa audição espiritual precisa ser devolvida, porque a gente pode ser um povo, uma geração que faz muitas coisas veloz, que anda velozmente, mas no entanto não tem parado para ouvir a Deus, não ouve a voz de Deus. Quando você abre a Bíblia, você ouve a voz de Deus? Ela salta para você? Você entende o que você lê? Você entende quando você lê a Bíblia? Entende o que lês?
Nem tudo você vai entender de imediato. Nem tudo. Mas vai haver um crescimento se você tiver um coração aberto, quebrantado, um coração contrito, humilde. Você vai começar a entender algumas coisas. Não é na primeira leitura que você vai entender tudo. Não é não. É um crescimento. É um crescimento, é uma caminhada. Então a gente precisa entender isso. Que a gente pode ser veloz em muitas coisas, ativo em muitas coisas, no entanto, não ter um ouvido para ouvir a Deus. Marta, Marta, por que você anda preocupada com tantas coisas? Você está tão preocupada com tantas coisas. Uma só coisa te basta. Maria escolheu a boa parte. Maria sentou-se aos meus pés. Maria me ouviu os ensinamentos. E aquilo que ela está ouvindo, isso não vai ser roubado dela. Ninguém vai tirar dela aquela palavra que ela está recebendo no seu coração, porque Maria está ouvindo a minha voz. Ela tem audição devolvida para mim. Ela tem audição devolvida para o meu coração. Ela tem audição devolvida para a minha voz. Ela está aqui para me escutar. Então Maria se assentava, Maria se aquietava aos pés do Senhor, para ouvir-lhes os ensinamentos. Mas às vezes nós estamos como Marta. Às vezes a nossa vida, irmãos, é uma vida de Marta. Nós estamos preocupados com tantas coisas, correndo de um lado para outro, e não ouvimos o coração de Deus. E Deus tem um chamado para a sua igreja. Deus tem um chamado para você. E Deus quer que você cumpra o chamado dEle, que você faça a obra dEle. Que você ganhe vidas para Ele. Que você apresente a Ele o fruto fiel. Que você tenha discípulos fiéis ao Senhor. Homens que vão se levantar, mulheres que vão se levantar para servir a Deus através da sua vida. Você crê nisso? Se você crê nisso, dá um aplauso para o Senhor Jesus. Ouvidos devolvidos para Deus é algo sobrenatural. Quando alguém tem os ouvidos devolvidos para Deus, o sobrenatural está estabelecido, porque o sobrenatural é exatamente isso: é alguém devolver o ouvido para Deus. O que é o sobrenatural, apóstolo? É você ter sua audição devolvida para Deus. Você ouve, você abre a palavra, Deus fala contigo. Você ouve a voz de Deus, Deus está falando, você está ouvindo, e você está obedecendo, porque não é ouvir e não obedecer, é ouvir e obedecer. Essa palavra, ela precisa entrar dentro de nós. A minha audição, a sua audição, ela precisa estar comprometida em ouvir o que Deus tem para dizer. O que Deus tem para dizer? Eu quero ouvir. Você sabe, quando eu ouço a palavra, eu estou assim, vem alguém aqui no altar, eu estou aqui sentado e eu estou ouvindo. E quando alguém abre a palavra, eu sou ministrado. Eu ouço. Então esse ouvido tem que estar devolvido. Esse ouvido na Bíblia, esse ouvido devolvido na Bíblia, esse ouvir na Bíblia é obedecer. Quando Jesus diz assim, ide, Ele deu uma ordem, se mexa, fazei, diga ouvidos devolvidos para Deus. Então a audição devolvida para Deus é uma convocação para a obediência. Você está sendo convocado para obedecer. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então, o melhor desta terra é para você, mas você tem que querer e você tem que ouvir. Você quer? Então, a palavra diz, se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, irmãos, não é para o ímpio. O melhor dessa terra
não é para o injusto. O melhor dessa terra é para aqueles que amam a Deus e servem a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Você recebe essa palavra, irmão? Se você não parar, escuta, olha bem o que eu vou te falar aqui. Se você não parar para ouvir, você não vai ter direção para seguir. O que acontece conosco? Nós muitas vezes não paramos para ouvir. E aí ficamos sem direção. Mas se você parar, escuta, se você parar para ouvir, você vai saber o que fazer. Você vai ter direção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem à noite eu ouvi uma frase poderosa. Ele disse: é Deus. Você é exatamente o que você fala. Aquilo que você é o que você fala. Nós somos o que falamos. Nós somos o que falamos. A palavra que você fala é o que você é. Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Quando você ouve a palavra, você ouve Deus. Deus é Espírito. As minhas palavras são Espírito. São vida. Então eu estou ouvindo o quê? Qual é a voz que eu estou ouvindo? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Então, se nós não pararmos para ouvir, irmãos, nós não teremos direção para seguir. Por isso que Deus diz lá em Deuteronômio 6,4, Deus falando para Israel uma coisa tão poderosa, o chamar de Deus, Deuteronômios 6. Ai, que coisa poderosa isso aqui, Deus falando para Israel. Deus diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta. No verso 4, eu estou lendo 3, e atentem os cumpridos. Verso 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o Shema, Israel, é o Shema de Deus. Ouve, ó igreja renovada, povo de Rio Branco, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve! Nós temos que ouvir. Quem é que está falando? Deus diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas como é que Deus vai fazer isso se o povo não ouve? Tem pessoas que na igreja não ouvem, irmãos. Você foi para a igreja, ela não ouve. Eu fui para o culto, o que é que foi pregado lá? Ela não ouviu. Qual é o tema da palavra? O que é que foi falado? Ela não lembra uma frase. Sabe por quê? Porque passa o culto conversando. Ela só tem boca para falar, mas não tem ouvido para ouvir. E ainda rouba a bênção do irmão. Olha, você quer me ver? Quando eu estou num evento, ou num congresso, ou na igreja, na hora que a palavra está sendo destilada, não mexe comigo não. Eu quero ouvir o que Deus tem a falar. Porque é hora de eu me alimentar. Eu posso não lembrar de tudo, mas eu me alimentei espiritualmente. Amém? Você pode até nem lembrar o tema, nem lembrar todas as coisas, mas se você estiver antenado, você vai estar alimentado. E você vai sair fortalecido, porque a palavra de Deus é vida. Ela é alimento. Você pode dizer amém? Amém. Diga glória a Deus. 2 Crônicas 7,14, se meu povo me ouvir. É isso que Deus está dizendo. Então quando Israel me ouvir,
Quando Israel me ouvir é obediência. Então, se Israel me ouvir, quando me ouvir, aí Deus diz algo aqui tremendo. Ah, se Israel me escutasse. Ai, meu Deus, ele diz: ah, se o meu povo me escutasse. Sabe por que Deus está dizendo isso com dor, com pesar, com lamento? Porque as pessoas não acreditam no que Deus fala. Irmãos, não se magoe comigo, não se ofenda comigo, mas nós temos ainda que pedir misericórdia de Deus para a nossa vida, para tirar de dentro de nós tanta incredulidade que tem dentro de nós. As pessoas dizem que crê, mas não crê. Não, mas não crê. Finney, o maior avivalista americano, ele disse assim: se as pessoas realmente crescem, se as pessoas crescem na Bíblia, se as pessoas realmente acreditassem que a Bíblia é a palavra de Deus, ele disse, se as pessoas crescem mesmo na Bíblia, se elas acreditassem que a Bíblia é a palavra de Deus, então os pecadores haveriam de se derreter perante eles. Nós precisamos acreditar. Deus está dizendo para Israel: se vocês me escutassem. Mas Israel não me ouve. Israel não me escuta. Meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. E sabe o que é que Deus faz quando a pessoa não quer ouvir? Você sabe? Deus não fica correndo atrás dela, não. Deus não fica correndo atrás dela desesperado. Não. Deus continua lá onde Ele está. Ele não sai do seu lugar. Quando a pessoa não quer ouvir, Deus continua no mesmo lugar que Ele está. E permanece lá. E a Bíblia diz assim: assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Você não quer me ouvir, não? Ok, então ande na sua teimosia. Ande segundo os seus próprios conselhos. Então, faça a sua vontade. Deus diz assim: eu deixei ele andar. Não é isso que você quer, então? Vou mostrar uma coisa para vocês, que vocês já conhecem. Só para vocês lembrar. Abra sua Bíblia aí no Salmo 32. Verso 8. Em diante. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo, ou a mula, sem entendimento. Deus está dizendo, sem visão, sem compreensão, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Diga aleluia. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa palavra? Que palavra maravilhosa do salmista. Instruir-te-ei. Deus dizendo, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Não é o caminho que você quer seguir, é o caminho que você deve. Nem sempre o que queremos é o que deve. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas não deve. Ah, eu queria tanto isso, mas não deve. Eu vou te instruir e eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. É diferente.
É tanto que tem um versículo que diz assim: ensina crianças, Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, se a pessoa andar no caminho que ela deve andar, ela não se desvia. Diga aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você sabe por que tem muita gente desviada? Estou respondendo essa pergunta. Você sabe por que tem gente que se desvia? Você sabe por que tem gente que só vive afastada às vezes? Pessoas que se desviam. Porque quer andar no caminho que ela quer andar. Ela não quer andar no caminho que deve andar. Então, Deus está dizendo: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve andar. E sob as minhas vistas. Então, você vai estar aqui debaixo das vistas de Deus. Deus para cá. Meu filho, para ali. Por aí não. Ei, por aí não. Por aqui, ó. Sob as minhas vistas, eu vou te aconselhar. Mas não seja como o cavalo. Deus está dizendo isso para Israel, está dizendo para mim e para você. Não seja como o cavalo. Por que como o cavalo? Porque o cavalo é precipitado. Você sabe que tem muitas pessoas precipitadas. Apressada demais. Cuidado com essa pressa excessiva. A Bíblia diz: a pressa excessiva pode te levar à pobreza, mas a mão do diligente prosperará. Cuidadoso, calma, avalie as coisas. Não seja como o cavalo precipitado. A Bíblia diz: vistes um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança para o tolo do que para ele, maior esperança para o insensato do que para ele. Vamos precipitado, vamos fazer aí. Às vezes a gente é precipitado no falar, no agir, no pensar. Então não seja como o cavalo, arisco, precipitado. Você sabe por que põe viseira no cavalo? Para ele não errar o caminho. Tem que pôr a viseira aqui do lado. Ele tem que focar. Deus tem que colocar algumas coisas na gente assim para a gente ficar focado, não sair para a direita, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Então Deus põe alguma coisa aqui para a gente focar a nossa visão. Eu vou te orientar. Diga: Espírito Santo, se for preciso puxar o freio, pode puxar. Amém? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas a gente olha assim, irmãos, e vê que a audição de muita gente está comprometida com o humanismo, o secularismo, com o mundo, com o estranho, com o ímpio. E aí, quando a pessoa está nesse nível, ela não pode ouvir a Deus. Ela nem ouve o que Deus está dizendo. Sabe que ela nem ouve? Ela não consegue nem ouvir, porque ela não quer ouvir. Eu sei de pessoas aqui, pouquinho, um ou outro, graças a Deus. Eu sei que tem hora que ela se levanta para não ouvir e vai para o banheiro. Vamos embora. Vamos embora. Porque não quer ouvir. O que é que você vai fazer com uma pessoa dessa? A gente tem que aprender a ouvir, irmãos. Não é só o que a gente gosta, é o que a gente precisa. Às vezes, quando a gente só ouve o que gosta, a gente fica mais enfermo e doente. Se não chegar alguém para nos confrontar em algumas áreas da nossa vida, a gente vai morrendo e vai adoecendo. Não é verdade? Às vezes a gente está morrendo, está adoecendo, está se apagando e aí ninguém quer confrontar, porque não quer magoar.
E tem algumas horas que a gente precisa dar um confronto, meu irmão. Tem que ter um confronto. A gente precisa ouvir algumas coisas que a gente não quer ouvir, mas que precisa para ser curado. Você sabe quando alguém é chamado à responsabilidade? Não sei se você já aconteceu assim contigo, mas que é chamado à responsabilidade. E você não gostou, mas você precisava. A pessoa é empregado, é funcionário, chega tarde. Tem hora que o chefe vai dizer: vem cá, meu filho, por que você está chegando? O que está havendo com você? Tem que chamar atenção. Aí a pessoa não gosta. Mas o chefe está certo. Não, o senhor está certo. A gente precisa ter compromisso. Compromisso com o que Deus nos confiou. O trabalho que você trabalha lá foi Deus que confiou para você, meu irmão. O meu patrão é crente. Aí é que tem que dar bom testemunho mesmo, porque é crente. Tem alguns que confundem, porque o irmão é crente. Aí quer bagunçar o coreto. E depois ainda fica com raiva do irmão, quando chama atenção e confronta. Não pode confundir alho com bugalho. E nem confundir café com chá. Tem hora que tem chá e tem hora que tem um café forte. Você precisa saber as horas para cada coisa, irmãos. O líder tem que ser responsável com a célula. O líder tem que ser responsável com a visão de Deus. Nós precisamos ser líder comprometido. Eu não preciso estar lá, você não precisa ter, mas você precisa às vezes ser chamado. Eu preciso ser chamado. Eu sou confrontado. Meu Deus, como eu sou confrontado. Porque tem gente que acha que está 100%. Não, já estou curadinho. Está mesmo? E Deus diz: olha, eu vou encerrar, tem muita coisa aqui, mas Deus diz assim: eu tenho um povo que não me ouve. Eu tenho um povo que não quer me escutar a voz. Se o meu povo me escutasse, Israel, andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Olha o que Deus diz se você ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, Deus está dizendo para você que Ele vai abater o teu inimigo vai ser abatido diante de você. Isso é tremendo, irmãos. Qual é o teu inimigo? É esse sentimento aí que está se levantando como um gigante dentro de você? Essa vontade que está querendo te desviar? Esse pensamento que está querendo te tirar da rota? Essa ideia negativa que está levando você para baixo? Deus disse: eu vou abater isso, eu vou abater esse negócio. E eu vou deitar a mão contra os teus adversários. Agora, irmãos, eu fico impactado com essa expressão de Deus. Deus vai deitar a mão. Misericórdia, sai de perto, que quando Deus deita a mão, meu irmão, o negócio não é brincadeira não. Mas o segredo está, sabe aonde? Está em ouvir a Deus, em andar nos seus caminhos, obedecer a palavra, os conselhos. E aí tem uma promessa aqui poderosa. Deus disse: os que aborrecem o Senhor. Tem gente que aborrece a Deus. Irmãos, tem pessoas que aborrecem a Deus. Tem pessoas que não gostam de Deus. Sabe por que tem gente que não gosta de você? Porque não gosta de Deus. Sabe por que tem gente que não gosta de Israel? Porque não gosta de Deus. Porque não gosta do Senhor. Porque aborrecem o Senhor Deus. É o Espírito. Tem pessoas que não vão com a cara da gente. A gente nunca fez nada para elas de ruim, nem de mal, nunca fez nada de mal para elas, mas não gosta da gente. Por que não gosta da gente? Porque elas não gostam, não é da gente, elas não gostam de Deus. Mas o Senhor diz assim: se você me ouvir, meu filho, se você me obedecer, meu filho, até essas pessoas eu vou colocar debaixo da tua autoridade. Elas vão ser colocadas debaixo da sua autoridade. Elas vão te submeter, elas vão submeter-se à sua autoridade, vão se submeter a você, e isso vai durar para sempre. Diga glória a Deus. Você acredita nisso? Pois está escrito: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor,
este reconcilia com ele até os seus inimigos. Até os seus inimigos vão buscar reconciliação. Diga, eu recebo essa palavra. Comece a orar por essa pessoa, comece a clamar por ela, você vai ver o que é que Deus vai fazer. Amém? E aí tem uma promessa aqui para você. Quando Deus diz assim, eu vou te sustentar, não é com capim seco não. Eu vou te sustentar, não é com capim seco não. Eu vou te sustentar, não é com palha não. Eu vou te sustentar com o trigo mais fino. O que é o trigo mais fino, irmãos? É o melhor. O melhor da colheita. O melhor da terra. O melhor da colheita. Eu vou te sustentar, eu vou te dar o melhor. E eu vou te dar o melhor. E eu vou te sustentar com o melhor. Está aqui, não foi. Essa palavra não foi eu que inventei, não, irmãos. Está aqui, ó. Eu o sustentaria com o trigo mais fino. E o saciaria com o mel que escorre da rocha. Diga, eu recebo essa palavra. Levanta as duas mãos e diga, Senhor, que essa palavra se cumpra na minha vida. Em nome de Jesus. Me dá ouvidos devolvidos para o Senhor. E que essa palavra se cumpra na minha vida, na minha célula, na minha igreja, na minha família, na vida dos meus filhos. Em nome de Jesus. Que essa bênção seja estabelecida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Fica de pé e dá um aplauso ao Senhor. O treino da obediência vem pelo ouvir. Quando você começa a ouvir, Deus começa a te habilitar, a te capacitar. Querido, nessa manhã eu comecei hoje a reunião dizendo: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. E este, segundo o seu querer, o inclina. Isso só é possível se nós tivermos ouvidos devolvidos, um coração obediente, onde Deus pode pegar a nossa vida, o nosso coração, e Ele pode devolver ao propósito, Ele pode devolver à vontade, ao princípio, aquilo que Ele quer. Fecha teus olhos.